Olá, tudo bom com vocês? Puxa, que bom nós estarmos aqui mais uma quarta-feira. E nós estamos na nosso estudo do Sermão do Monte. O Juninho ia preparar, será que ele conseguiu fazer ali? Ia pôr uma coisa bonitinha ali, não sei. A parte tecnológica eu nunca conheço, deixa eu ver. Ah, sim, Sermão da Montanha, parte 3, isso aí. Eu tinha planejado fazermos 4 semanas, 5 semanas, mas aquela semana da missionária. Então, nós vamos ter mais a semana que vem. Depois, nós teremos 2 ministrações bem diferentes. E, no início de outubro, temos uma novidade muito legal. Daí, quem vem sempre vai saber. Quem não vê, depois eu conto, tá? Ninguém ficou curioso? Eu ia pensar assim, nossa, não vai falar, não, conta já. Conta já. Não, estou brincando. Vai ser muito legal. Nós estamos preparando algo bem espiritual. Algo que a gente possa buscar toda quarta-feira. E eu sei que Deus vai fazer algo diferente em nossas vidas. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Eu amo esse capítulo. Eu acho, bom, o Sermão do Monte todo é muito lindo, né? Mas o capítulo 6 tem coisas assim tão profundas, que é a oração, que é o jejum, que é a esmola, né? E como Jesus trata isso de uma maneira muito especial. Vamos ler, então. A minha Bíblia... A minha versão é NVI, que eu gosto mais. Ultimamente, o pastor Josué sempre usava NVI. Ultimamente, ele tem usado outra versão, né? Mas eu gosto muito de NVI. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 6, são alguns versículos, mas a gente vai ler todos. São 34, mas vamos ler e depois nós vamos meditar em cada um deles. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Estranho esse versículo, né? Se a luz é trevas, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, quase que
nem precisa falar tanta coisa, embora a gente tenha, né, a gente acaba falando um monte de coisa. Porque a palavra de Deus, ela é rica, né? E a gente tem que esmiuçar. Se você faz isso sozinho com você mesmo e Deus ali no particular, ele te revela muitas coisas. E, às vezes, ouvindo só alguém ler, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, quantas vezes eu ouvi alguém lendo o texto? Aliás, eu amo quando o pastor lê o texto todo. Parece que já vai vindo algumas coisas assim na mente, que fala assim, meu Deus, parece que eu nunca tinha ouvido desse jeito. Eu não sei se é com vocês também, espero que seja. Bom, nós estávamos no capítulo 5 de Mateus, nós vimos as bem-aventuranças, vimos sobre ser sal, luz, que a lei tinha que ser cumprida, falamos uma porção de coisas sobre adultério, juramentos, vinganças, amor. Agora, aqui, o assunto é a prática das obras mesmo. Lá ele estava falando sobre você, sobre as coisas que você faz consigo mesmo, sobre aquilo que você reage ao que a palavra do Antigo Testamento, como lei, fazia em você. Agora, é você fazendo algo que, no hebraico, é uma palavra até meio chato de falar, é sedak. Eram as obras da justiça, que significava exatamente a aceitação plena da vontade de Deus que nós tenhamos dentro de nós para fazer para o outro também. Porque quando nós fazemos essas obras da justiça, que são 3 mencionadas aqui, que é a esmola, a oração e o jejum, são chamadas obras de justiça, era algo que os próprios judeus, naquele momento, faziam tão mecanicamente que eu comparo hoje, eu como católica antes, era a mesma coisa quando eu estava fazendo aquela oração, 10 vezes Ave Maria, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Quer dizer, eu estava gastando aquele tempo de falar, sendo que eu não estava recuperando para dentro do meu coração exatamente o que Deus queria falar com a gente, falar comigo. Então, nesse momento, Jesus Cristo está ali falando, olha, eu quero que vocês, na verdade, façam obras de amor. Se vocês fizerem essas coisas com amor, que, na verdade, nós sabemos que Deus é amor, quem tem amor tem Deus consigo, porque ele deixou o Espírito Santo para nós, cujo primeiro elemento do fruto é amor. Então, quando ele vem dentro de cada um de nós, ele vem com amor. Se você não tem amor, se você olha para as pessoas com um olhar de desprezo, são os olhos da alma que ele fala. Que trevas você tem quando você olha para a pessoa, desprezando a pessoa. Por isso que, na verdade, eu tenho uma grande dificuldade quando alguém está conversando comigo e não me olha nos olhos. Sabe, a pessoa está falando e ela está assim. Gente, eu fico procurando o olho dela. Se ela olha para cima, eu quero olhar, eu quero que ela olhe para mim, porque parece que se ela olha para mim, está olhando dentro dos meus olhos, ela está me enxergando, e eu estou enxergando ela, parece que dá para a gente entrar dentro dela ali pelos olhos. Lembra quando eu falei daquele menino que parece que olhou dentro do meu olho quando eu estava pedindo para Deus que eu queria mais amor? Porque a gente tem que pedir para Deus. Se Deus falou que a gente tem que ter muito amor, que tem um monte de coisa, aliás, tudo que na palavra de Deus diz que nós temos que ter, eu peço. Né? Eu sou pidona mesmo para Deus. Eu peço tudo que tem aqui na Bíblia. Eu falo assim, Deus, eu quero todos esses carismas do Senhor. Eu quero todos. Ah, Senhor, eu quero toda a armadura de Deus. Eu peço. Eu quero muita coisa de Deus. Ele não tem dado tudo, não, né? Mas, quer dizer, está aqui, parece, né? Mas eu falo assim, Senhor, eu quero. Então, Jesus está falando sobre isso. Ele fala assim, assim como Deus ama a todos, nós temos que amar as pessoas. A gente já viu, né, o amor, os inimigos, ele fala, antes vocês estavam falando assim, você tem que amar as pessoas que te amam. Não, eu quero que vocês amem aqueles que te odeiam.
Orem por eles, pense neles de uma maneira especial. Quando você olhar para alguém, você olhe da maneira que Deus olha para a gente. Sabe como Deus olha para a gente? Ele olha e vê Jesus. Aí ele fala, não, ela está em processo de transformação, está em processo de reforma. Mas eu estou vendo Jesus ali, eu vejo ela lá na frente. Deixa eu fechar aqui uma coisinha. Vou pular lá num versículo que... Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui agora. Veio aqui agora, não marquei, por isso decor algumas coisas. Acho que é 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é? É esse? 2 Coríntios, o quê? 5? É 2 Coríntios? 2 Coríntios 5, 17. Todo mundo... Se alguém está... Isso, eu quero ler o 16, o anterior. Paulo diz assim, olha, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Porque ele estava falando assim, antes a gente olhava Jesus como homem, né? Eles andaram com Jesus, eles não tinham como olhar Jesus de uma outra maneira, eles olhavam com ele como homem, eles viram ele pequeno, eles viram ele crescer, eles viram andando com ele. Mas ele fala assim, de agora em diante, a ninguém, então a ninguém mais. Então, às vezes, quando você olha para alguém e fala assim, essa pessoa é muito difícil. Olha a cara dessa pessoa. Está com cara de quem comeu e não gostou. Ai, essa pessoa não tem jeito sim. Para de olhar com os olhos humanos. Olhe com os olhos de Deus, porque Deus está olhando para essa pessoa um pequeno Cristo. Daqui a pouco essa pessoa vai ser como Cristo mostrou para a gente que nós deveríamos ser. Amém? Então, voltamos lá para Mateus. Então, ele diz assim, olha, quando você der uma esmola, que é legal dar, que a sua mão direita, a direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Olha que difícil. E, às vezes, a gente acaba até comentando. Nós mesmos fizemos aí atos de bondade, né? Fizemos até um vídeo, as pessoas entregando. Será que a gente fez mal? Não, não fez. A gente quer que as pessoas possam ver que a gente tem condições. Quando a gente se une para fazer algo extraordinário, é legal que se faça. Mas eu tenho plena convicção que muita gente não tirou foto, não comentou nada do que fez de atos de bondade. Eu tenho certeza absoluta. Não só porque está escrito aqui, mas até porque tem muita gente que faz normalmente. Porque a pessoa que tem esse Deus que ensina a ser desse jeito, ela não precisa ficar dizendo como ela é. Porque os atos dela mostram quem ela é. Porque é tão natural fazê-lo que a gente vê normalmente a pessoa fazendo. Ok? E é claro que, se você fez para que alguém veja, você já foi recompensado, porque essa pessoa veio e falou, olha, que legal, parabéns, não sei o quê. Pronto, você já recebeu a recompensa. E será que a gente quer essa recompensa? Não, a gente quer a recompensa divina. Né? A recompensa que a gente não sabe nem exatamente o que é, mas a gente sabe que é alguma coisa muito boa, porque Deus falou que Jesus está preparando um lugar lá para a gente, e o que Ele está preparando para a gente, nossa, não tem como explicar. Não é? Aquele versículo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Então, quando você der esmola, não é para ficar tocando trombeta. E acho que naquela época era muito fácil ver pessoas fazendo isso, anunciando. E eram chamados os hipócritas. Eles faziam nas sinagogas, nas ruas, nossa, para serem vistos.
Aí falou assim, ó, você não precisa nem se preocupar, você já recebeu sua recompensa. Se você está pensando que você vai ter alguma recompensa, não vai. Deixa que Deus recompensa a você. E às vezes a gente percebe mesmo, sabe quando você dá alguma coisa inesperadamente, tem gente que é tão dadivoso, né? Antigamente falava assim, puxa, olha que bonita a sua blusa, a pessoa, não sei o quê. Às vezes a gente tem certas pessoas que não é bom você nem elogiar, porque ela é tão assim que ela fala, não, toma para você, sabe? Você já viu gente assim? Então, não é que a pessoa está fazendo para aparecer, eu tenho certeza que não. Tem gente que é assim mesmo. E Deus olha para essas pessoas. Aliás, o pastor José falou da história da criança, né, que estava lá com o biscoitinho, foi lá e deu um biscoitinho para cada um. Porque, normalmente, a gente quer tudo para a gente, né? Tudo para a gente. Mas, então, a esmola é algo que a gente tem que fazer. E esmola é diferente de oferta na igreja. Não tem nada a ver com o nosso dízimo. É você dar alguma coisa que talvez você precisasse para alguém que tem menos ainda do que você. E aí você faz a alegria de alguém. Não sei se vocês conhecem aquela historinha de uma mulher que ligou para uma rádio evangélica, dizendo que ela precisava muito de alimentos. E aí, um pai de santo pegou o endereço da mulher, ligou para lá e falou, eu quero dar alguma coisa para essa mulher. Pegou o endereço e foi lá e levou mais uma perua Kombi de compras. Chegou lá, bateu na porta e falou, olha, eu estou trazendo aqui umas coisas para a senhora. E mandou descer, e desceu coisa, tal. Daí a mulher ficou olhando. Ele falou, a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela falou assim, não vou perguntar, não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Conhecia essa historinha? Então, quando você der alguma coisa, saiba que Deus está tocando assim, e que seja o privilégio seu, não de qualquer outra pessoa que está querendo fazer algo para... Olha que coisa mais linda. Porque Deus é assim. Quantas histórias a gente ouviu já desse tipo, de pessoa que estava necessitando alguma coisa, de repente vem alguém ali, bate na porta, traz ali um leite, um pão. Aquele carro que quebrou bem em frente a um orfanato, que as crianças estavam orando, essa história também é bastante conhecida, estavam orando, né? O pastor falou assim, vamos orar e agradecer ao pão e o leite que nós vamos tomar agora de manhã. E as crianças olhando um para o outro, que não tinha absolutamente nada, né? O carro que entregava pão e leite quebra em frente o orfanato, e para tirar tudo, ele descarregou o carro no orfanato para poder arrumar a charrete, carro, sei lá o que era. E Deus é assim. E que a gente possa ser esse instrumento. E todas as pessoas que são liberais com as coisas, entregam as esmolas. É um ato de justiça, um ato de amor. Sabe que lá em Deuteronômio 10, 18, o Senhor, ele defende a causa do órfão, da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. E aí a gente sabe que essas coisas são essenciais. E depois a gente vai ver, a partir do verso 25, como é que Deus fala para a gente que temos que ficar preocupados. Por que a gente fica preocupado com essas coisas? Vamos aprender a não nos preocupar. A oração. Oração é algo que a gente tem vivenciado, aprendido. Eu falo sempre que quando eu comecei no Evangelho, eu ouvia aquelas pessoas, eu oro 1 hora, eu fico não sei quantas 2 horas. Não. Eu falava, nossa, né? Será que eu vou conseguir? Então, daí, eu me preparava assim, colocava o relógio do lado, me ajoelhava, começava a orar, falava um monte de coisa, dava uma olhadinha no relógio, tinha passado 5 minutos. E eu falava, meu Deus, como é que será que esse pessoal ora? Até que eu comecei a ler mais a palavra, saber que eu podia orar a palavra, não que eu tivesse que saber decor, porque, não,
bom saber decor, né? Porque decor é decoração, guardar no coração, daí o que vem do coração, né, passa pela mente, vem para o coração, a gente faz aquilo que apraz ao Senhor ali naquele momento. Mas daí o pastor Heineson, né, que ele é uma cabeça, ele me deu um livro do Philip Yancey, dessa grossura, A Oração. Gente, eu comecei a ler aquilo, eu falava assim, meu Deus, eu falei, será que eu vou aprender agora a orar? E foi desconstruindo tudo que eu estava crendo que a oração era poderosa, foi me desconstruindo. Falei, pastor Heineson, não consigo ler esse livro. Ele, não, é assim, até a metade do livro, o Philip Yancey desconstrói, mas depois ele constrói. Eu falei, eu acho que eu não tenho estrutura, não, para... Eu falei, espera um pouquinho, eu vou fazer de outra maneira. Eu acho que eu vou fazer exercícios de oração. Vou orar pequenas orações, crendo que Deus vai falar comigo assim. Aí eu ganhei um livrinho que eu costumo sempre falar, que é do Philip Yancey, como desenvolver uma vida poderosa de oração. E ali ele explica 5 passos, né? Que você entra em adoração, depois você faz a confissão, aí você faz petições, depois você faz intercessões e depois você medita. Quando eu comecei a usar esses 5 passos, a primeira vez assim, eu nem prestei atenção. Nossa, eu tinha passado 45 minutos, quase 1 hora, orando. Eu falei, puxa vida, então é uma questão de aprender também. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e o que adianta você chegar lá para Deus e falar, Deus, faz aquilo, abençoa meu pai. Não. E agora eu tenho, desde 2006, eu tenho uma listagem que eu fico colocando coisas, algumas eu já vou tirando, acrescentando outras. São orações que eu gosto, são versículos que eu gosto de orar. Então, eu oro sempre aqueles versículos, nome das pessoas que eu estou intercedendo, para não esquecer, porque às vezes a gente esquece de uma pessoa, não, mas se eu me comprometi, se alguém falou, ora por mim, eu marco ali, porque senão depois eu posso esquecer. Eu não quero que Deus fale assim, pô, você negligenciou, você falou que ia orar e não orou, então eu marco ali. Pelos meus líderes, pelos meus supervisores, então eu vou por tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem que ter uma maneira de orar fiel com o Senhor. Se Ele diz que nós precisamos orar, é porque Ele quer ouvir a nossa voz. Porque Ele fala assim, olha, não sejam iguais àqueles que ficam falando, repetindo, falando muito, porque o Pai de vocês sabe que o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, eu falei, para que a gente precisa pedir? Se Ele já sabe, né? É porque Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ter intimidade. E você só tem intimidade com alguém quando você conversa com essa pessoa. E aí você, para ouvir o que Deus tem que responder para você, você tem que fazer o quê? Meditar na palavra, porque Ele fala através da palavra. E é uma delícia ouvir Deus falar com a gente. E aí, né, ele fala assim, se você ficar orando nas esquinas, antigamente, nessa época, os hipócritas, os fariseus, lá eles iam nas casas das viúvas e faziam orações. Sabe aquela pessoa que ora, assim, para dizer que tinha orado muito, só para tirar alguma coisa da pessoa. Parece incrível que naquela época existia. Hoje não existe mais isso, né? Em nome de Jesus, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que oram com segundas intenções. Que nem aquela menina, isso é piadinha, tá, gente? Mas aquela menina que pedia sempre a mesma coisa na hora que ela ia para a oração. Ela ia para a oração e a pessoa que estava tomando conta da oração perguntava, o que é que você quer pedir hoje de oração? Ela falou, eu quero pedir um marido. Aí ela pediu, então fazia o pedido, Senhor, vamos dar um marido para essa mulher, tal. Aí o pastor, o dirigente da oração, falou assim, minha filha, você não sabe que Jó, quando orou pelos seus amigos, né, orou por outras pessoas, ele foi ricamente abençoado, recebeu tudo em dobro. Não é melhor você começar a orar por outras pessoas? Ela falou, é verdade, eu preciso orar diferente, né? Então, hoje eu não vou pedir para mim, eu vou pedir para que Deus dê um genro para minha mãe. Então, quer dizer, ela pediu com segundas intenções, né? Ela não estava pedindo para a mãe, né? Ela estava pedindo para ela mesma.
E Deus conhece o nosso coração, né? Sabe aquela pessoa que só está pedindo, mas, na verdade, ela está pedindo, não está pedindo para outra, ela não está intercedendo, não. Ela está pedindo só para ela mesma, né? E é claro que quando a gente ora pelo nosso marido, pelos filhos, para que tenha, é claro, a gente está também pensando no nosso bem-estar, né? Mas também Deus sabe que nós somos intercessores do nosso marido, dos nossos filhos, da igreja, do nosso pastor. Nós temos que aprender a orar de uma maneira que o Senhor se agrada. E tem muitas orações na palavra que a gente pode usar. Sabe, não use vãs repetições, mas use a palavra, ore a palavra, porque a palavra é que tem poder. Salmos, provérbios ali, nos Salmos, muitas orações lindas. Paulo mesmo, quando ele olha pelos Efésios, pelos Filipenses, ele se prostra em oração por todas as pessoas que ele conheceu. E ele ora, Senhor, dá sabedoria para essa pessoa, dá revelação da sua palavra, dá conhecimento. Nós temos que orar dessa maneira. Façamos orações que sejam relativas à vontade do Senhor para aquelas pessoas. E para a gente também. E orar é experimentar muito mais de Deus do que simplesmente você pedir a Ele. Orar é ter uma intimidade com o Senhor e experimentar que as coisas divinas que Ele possa dar a cada um de nós é algo de extraordinário. Quem estava domingo à noite aqui no culto? Então, algumas pessoas viram, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é forte em todos os sentidos. A gente tem que meditar na palavra. E no EDD que eu participei, no final de semana passada, eu estava assim, extremamente angustiada e eu não estava conseguindo orar. Eu falei, como é que eu vou ministrar no EDD se eu não estou me sentindo bem, não estou conseguindo orar? Sabe algo que você não consegue nem explicar. E, naquele momento, eu fui levada para a sala de oração e eles começaram a orar por mim. E eu nunca tive interpretação de línguas. Eu sei que é um dos dons, mas eu falei, embora eu peça para Deus, eu não tenho interpretação de línguas. Mas a menina que estava se ajoelhou e foi orar por mim, ela começou a orar em línguas. E na hora que eu estava de olho fechado, eu até abri os olhos, né? Porque eu estranhei na hora que ela começou, mas por que eu estranhei? Porque eu ouvi ela orando em língua, mas eu entendia no meu coração o que ela estava dizendo. Eu tinha acabado de chorar dentro do carro, pedindo para Deus uma resposta. E, naquele momento, ela falou ele falou através dela. Uma jovenzinha, não é nem líder de célula, sabe? É aquela coisa assim. Lembra que a semana passada nós falamos assim que o salzinho é pouquinho no monte, sabe? Deus usa as coisas pequenas. A chave é pequenininha, mas abre portas enormes. A luz, ela pode ser um flash de luz, ela ilumina locais muito grandes. Assim Deus faz, pessoas pequenas, que às vezes falam assim, puxa vida. E ela estava se sentindo até assim, estou orando pela pastora, quer dizer, não que tenha nada a ver, mas Deus usou ela ali para falar ao meu coração. Eu saí de lá parecendo palhaço, sabe? Que quando você chora tanto que o nariz fica desse tamanho. A hora que eu saí daquela sala, eu tinha chorado tanto que todo mundo pensou assim, nossa, o que aconteceu? Porque ouvir Deus falar com você é algo que não tem preço. O resto a gente compra com Mastercard. Isso aí. Mas é isso. Momentos de oração que você possa ter com Deus vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Por isso que Jesus falou, olha, ore com amor, porque Deus quer que a gente faça isso. Ele quer ouvir a nossa voz. O timbre da nossa voz é único, sabia? Ainda que alguém te imite, né, pessoas que sabem imitar, diz que o timbre da voz é único. Tem um DNA, tem uma coisa específica, assim como a digital.
E aí, ele vem falando da oração, e aí a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece. Quantas vezes a gente, nossa, orou o Pai Nosso de cor, né, falando, inclusive, os católicos não falam no final, né, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Né, eles não falam isso, mas até porque está na Bíblia católica, mas no rodapé. Engraçado, né? Eu tenho a Bíblia de Jerusalém e está ali no rodapé. Eles acham que não faz parte da oração, mas faz sim. E depois de tudo isso, né, que Jesus ele começa a mostrar, ele aborda 4 grandes angústias da alma humana. Isso aqui é algo que... Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos céus, a vontade dele é soberana. Nós cantamos aqui que os anjos ficam louvando a ele o tempo todo. Santo, 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 santo. Mas para nós aqui, nós precisamos ter um sentido. Então, a falta de sentido na vida da gente... Eu lembro quando eu estava naquela angústia, próximo de me converter. Eu nem sabia que eu ia me converter, né? Mas eu estava numa angústia. Foi um dezembro de 1998. Eu quebrei 3 dentes de fazer bruxismo, porque eu andava estressada. Eu tinha 2 lojas, uma no Barra Shopping, no Rio Sul. Eu não tinha vontade mais de viver. Eu falava assim, mas viver é só isso... Levantar, comer, trabalhar, dormir, levantar, comer, cuidar das coisas, sabe? Estava faltando um sentido na vida. Quando a gente encontra esse sentido da vida, que é o Senhor Jesus, é aquela peça que falta no... Sabe aquele quebra-cabeça? Tem uma pecinha que está faltando, você fica procurando? Aí ele foi e encaixou exatamente aonde estava faltando. A falta de sentido da minha vida era do tamanho de Jesus. Quer dizer, era tudo que a pessoa fala, essa pessoa é maravilhosa, só falta aceitar Jesus. Eu falei, então falta tudo, né? Falta tudo, porque a pessoa não tem sentido, a vida não tem sentido, a pessoa não tem entendimento espiritual. Sabe quando você fala com as pessoas assim, e você reconhece a pessoa que é cristã, parece que você conhece ela desde da fundação do mundo, você conhece. Você começa a conversar com a pessoa, não é assim? Uma outra pessoa que não tem Jesus, parece que você começa a conversar com ela, falta assunto. Você não deslancha. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu ultimamente está assim. Eu vou conversar com alguém, a pessoa... Segunda-feira eu fui num programa, e aí eu sentei lá do lado de uma mulher, nós começamos a conversar. Ela é de uma igreja lá de Niterói. Gente, nós ficamos falando quase 2 horas. Depois que nós vimos que tinha passado todo aquele tempo, a gente falou tanta coisa, a gente falou tanta coisa de Deus, tanta coisa que ela já vivenciou e tanta coisa que eu vivenciei, como ela se converteu, como eu me converti. Quer dizer, às vezes você vai conversar com alguém, morre o assunto. Ela fala, puxa, o Rio de Janeiro está tão difícil, né? Nossa, tem tanta coisa. Você viu aquele menino que morreu? Pronto, acabou o assunto. A gente já fica triste, amargurada, e acaba ficando triste e não fala mais nada. Ou então, quando a gente fala assim, não, mas Deus vai mudar. Isso é utópico. Quantas vezes? Você acredita mesmo? Eu falei, eu acredito. Eu não acredito. E daí já muda de assunto, e eu talvez precisasse ser ter mais intrepidez, né? Como o pastor Josué, que ele fala, não, vai ser sim, ponto. Depois ele fala sobre o apelo dos desejos. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Por quê? Porque ele sabe que nós precisamos, né? Mas a gente tem que saber que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, a gente sobrevive, né? A gente consegue viver. Depois ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É o peso da culpa. Nós temos que aprender que, se nós perdoarmos, nós liberamos algo que é um peso na nossa vida.
E todas as vezes que a gente olha para uma pessoa e não consegue liberar algo de ruim que está entre a gente, ou a pessoa às vezes nem sabe, quem está sofrendo é você. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Não perdoar a pessoa é você tomar o remédio achando que ela que vai morrer, né? Tomar um veneno achando que é a pessoa que vai morrer. Não é assim, a gente é que fica mesmo muito preocupado. E depois ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O medo acaba com a nossa vida, mas o amor lança fora todo o medo. E a gente tem que crer que Jesus está sempre conosco. Ele deixou o Espírito Santo para tomar conta da gente. E eu gosto muito da oração que Jesus faz lá em João 17, né, quando ele orou por aqueles que tinham estado com ele e por nós que viríamos a conhecê-lo. Então, ele está sempre intercedendo por nós. Ele disse que Deus nos livrasse do mal. Né? Não queria que fôssemos tirados do mundo, mas que nos livrássemos do mal. E aí, ele disse no verso 14, muito importante, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, tem uma recompensa. Deus também perdoa tudo o que você está fazendo. Mas, se você não perdoa, tem gente que fala assim, não, eu não perdoo essa pessoa. Gente, toma cuidado. Se você fala que você não perdoa, Deus também não vai perdoar as suas ofensas. E nós ofendemos muito. Ofendemos a Deus quando falamos uma coisa dessa. Ofendemos em pensamentos, em palavras e até em olhares. Né? Quantas vezes você recebe um olhar de uma pessoa que você fica até... Parece que ela te fulminou. Né? E às vezes você não sabe nem por quê. Aliás, nesse EDD mesmo, eu falando, contando uma porção de coisas, uma pessoa, no final, veio me pedir perdão. Porque falava assim, nossa, pastora, eu tinha uma aversão pela senhora. Eu falei, puxa, que legal. Eu falei, que bom que você veio falar. E eu sempre conversei com essa pessoa de uma maneira... Mas por quê? Algo faz com que a pessoa não olhe para a gente de uma maneira com os olhos bons, né? que Jesus fala aqui também. Ter um olho bom significa ser uma pessoa generosa, que enxerga o outro. Né? Mas antes disso, ele está falando do jejum. Jejum é algo que significa abstinência de alimento ou água. É isso que significa jejum. Hoje em dia, muita gente fala assim, eu vou fazer jejum de televisão, fazer jejum de WhatsApp. Tudo bem, isso aí é um propósito. Você pode até fazer isso, porque tudo que impede você de ter uma comunhão maior com Deus e você se priva daquilo, fala, não quero isso, amém, isso é bom. Mas jejum mesmo é eliminar a comida. E jejum não é dieta também. Tem gente que fala, vou tentar fazer um jejum aí para ver se eu emagreço. Não, jejum não é dieta. Jejum é para você amortecer a tua vontade, o corpo quer, e você não vai ceder. Então, você não come. E você sabe que, quando uma pessoa faz jejum, é escolher morrer, porque a gente sabe que nós temos que ser alimentados, a gente precisa de água, precisa de comida, mas a gente fala assim, não, eu não vou fazer a vontade do meu corpo, eu vou amortecer o meu corpo. Claro que os 40 dias de jejum sem comida, mas com água, ele bebeu. Mas Moisés foi 40 dias sem água e sem comida, né? Elias também comeu bastante, bebeu ali, levou 40 dias. Quer dizer, algo muito especial. Mas nós temos que fazer jejum. Todos nós temos que fazer jejum. Você não sabe quando é que você vai encontrar um demônio que só sai com jejum e oração. Então, você tem que se preparar. Porque um dia você vai estar de frente com um. E eu tive uma experiência muito ingrata com relação a isso, algum tempo atrás. E eu até perguntei para a pessoa, né, que estava comigo na época, que nós não conseguíamos tirar o demônio daquela mulher. Mais de 40 minutos, já tinha umas 4, 5 pessoas, sei lá quantas tinha, e a pessoa dando pontapé, querendo quebrar tudo.
Eu falei, nossa, por que será que esse demônio não sai? Aí a pessoa falou, não, é porque tem demônio que só sai com jejum. Eu falei, mas e como que eu ia saber que eu tinha que estar de jejum hoje? Né? Ainda fiz essa brilhante fala. Ela falou, não, filha, você tem que se preparar sempre. E aí nós saímos, nos retiramos, oramos muito. Ela era uma pessoa que fazia jejum sempre, daí nós voltamos lá, pedimos para todo mundo ficar, ela foi lá e tirou a menina, abriu o olhão, assim. Então, eu sei que, a partir daquele dia, eu falei assim, não, então, uma vez por semana, eu faço um jejum para a minha vida espiritual, para que eu possa não ser mais surpreendida. Agora, quando a gente está num pré-vida vitoriosa, pré-conferência, daí a gente faz jejum mais tempo, com propósitos, mas você precisa fazer um jejum pela sua vida espiritual. Não é eu vou fazer jejum por causa de alguma coisa. Tudo bem, você faz, mas pela sua vida espiritual, faça mesmo. Tire uma refeição, um café da manhã, não sei, faça da maneira como você conseguir com o seu corpo, pedindo sempre orientação a Deus. E água você pode beber, é claro, às vezes, ou então, se você for fazer um horário específico e falar, não quero nada, amém. É você e Deus. Até hoje eu não passei de 3 dias de jejum. Só com água eu já fiz. Sem água, nunca. Mas já vi pessoas, o pastor Josué mesmo já fez jejum de 10 dias, sem comer nada. Porque ele tinha um propósito muito forte. Mas é uma coisa difícil de se fazer. Mas nós temos aí pessoas que fazem 40 dias, eu sei. Mas a gente tem que fazer com consciência de que Deus tem que estar junto com a gente. E orando não é só parar de comer, mas se consagrar ao Senhor, orar mais naquele período, buscar mais ao Senhor. Então, faça. E aí, tudo que a gente for recebendo do Senhor é graça, não é conquista. É tudo graça que o Senhor nos dá. Não é porque você fez que você recebe. Porque às vezes você não fez absolutamente nada e Ele te dá assim mesmo. Porque Ele é dadivoso. Ele dá, Ele ama dar. E às vezes Ele dá até para mostrar para você que não é você. Você nem orou, você nem jejuou, você nem fez nada. Mas Ele te dá. E às vezes uma pessoa, puxa vida, não, estou fazendo isso. Eu já até contei aqui na época que eu fiz uma campanha de 21 dias, né, pelos nossos maridos, e depois do 3º dia, o marido de uma aceitou logo Jesus. Eu falei, puxa vida, Deus, ainda vou brigar com Deus. Né? Mas é assim, Deus dá conforme, não o que você merece, porque ninguém merece nada. O que Deus te der, recebe e agradeça, porque nós não merecemos nada. Depois ele vem falar dos tesouros, né? Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Daí a gente podia falar assim, tesouro na terra é o quê? É joia, carro, casa. E tesouros do céu seria o quê? Pessoas, amizades, caráter. Tudo bem. Você pode ter uma casa, mas você não tem um lar, né? Que é diferente. Você pode ter dinheiro, mas você não tem caráter para usar esse dinheiro. O importante de tudo isso é aonde está o teu coração naquilo. Porque você pode ter uma bela de uma casa, é um tesouro aqui da terra? É, mas você usa para a glória de Deus. Você abre a sua casa, faz culto, faz a reunião da célula, apresenta a sua casa, como usa os seus bens que Deus está te dando, que ferrujam, que quebram, que tudo, mas para a glória de Deus, porque o seu coração não está naquilo. Então, o seu tesouro continua lá no céu. Porque o importante é aonde está o seu coração, no tesouro que Deus está te dando. E aí, ele ainda vem falando que os olhos são a candeia.
Ao contrário de olhos bons que enxergam as pessoas, o olho mau é aquele que é egoísta, que só enxerga a si mesmo, ele não consegue enxergar as outras pessoas. E, com isso, tudo que é ao redor dele é dele. É meu, né? Que nós falamos que tanto o pastor José falou no domingo. Principalmente o dinheiro. Aí a pessoa está vivendo um amor ao dinheiro ao invés de amar a Deus. E o Deus que dá todas as coisas, inclusive o dinheiro para as nossas vidas, né? E depois vem as preocupações da vida. Eu amo essa passagem do 25 ao 34, né? Porque fala de alguma coisa que eu vivenciei muito, com a história daquele passarinho, que eu já contei algumas vezes, que eu vi ele nascer, e depois a mãezinha do passarinho, né? Eu não vou contar ela muito longa, porque ela é tão cheia de detalhes. A passarinha trouxe o bebezinho para mim. E aí eu peguei aquele bebê, ele estava todo cheio pareciam uns tumores, e depois eu fui ver que era aquela berne, uma mosca varejeira que tinha feito. E o veterinário tirou e me ensinou a tirar. Eu disse que tinha 3 passarinhos no ninho, ele falou, então você vai lá e tira. E quando eu cheguei já tinham morrido os outros, e aquele passarinho, viuvinha, conhece esse passarinho? Um passarinho preto e branco, chama viuvinha. E no outro dia, quando eu voltei a colocar, né, cheguei do veterinário, coloquei o passarinho no ninho, e no outro dia, quando eu cheguei na igreja, que eu abri a janela, veio a mãe e o passarinho voando. E aí, eu associei exatamente a esse texto. Se Deus cuida de um passarinho que tem 10, 12 anos, 13 no máximo de vida, você acha que não vai cuidar da gente? Se aquela passarinha percebeu que eu tinha condições de ajudá-la, e ela trouxe para mim, porque eu tinha vivenciado um relacionamento com ela durante o período que eu jogava cisquinhos para ela, tá? Ela percebeu que eu não estava para fazer mal para os filhos dela e para ela. É assim que Deus age com a gente. Ele olha para a gente e sabe o que a gente precisa. Então ele fala assim, para que você fica preocupado com o que você vai comer? Os passarinhos não semeiam, não colhem, não guardam, eu alimento eles. E é nessa fé que você tem que vivenciar. Daí alguém vai falar assim, vai aparecer uma Kombi cheia de mantimentos para você. Porque essa pessoa, ela cria, ela confiava. E eu acho que quanto mais a gente confia, mais coisas acontecem. Posso falar? A pastora Edna é uma pessoa que eu fico assim, abismada das coisas que acontecem com a vida dela. Tem dias que ela chega para mim e fala assim, hoje só a graça. Só a graça. Eu falo assim, ela fala, não, mas eu tenho certeza que amanhã vai acontecer algo diferente. E no outro dia, quando ela fala, aconteceu. Eu tenho vivido experiências incríveis com ela, com a fé que ela tem exercitado. Claro, ela chora, às vezes ela fica preocupada, mas porque é normal, dá aquele desespero. Mas quantas vezes eu falo assim, não acredito, Edna, que coisa, aconteceu assim mesmo, é assim mesmo, ela conta. E só vai vivenciar quem praticar a fé. E é assim que Deus tem feito. Ele diz assim, busca, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Gente, esse versículo a gente tinha que falar ele muitas vezes, mas muitas vezes, sabe, decora, mas mesmo assim falar para que a nossa mente creia. Porque ele está dizendo que todas as demais coisas, quais demais coisas que ele estava falando? Das coisas que nós necessitamos, que é comer, que é beber,
que é se vestir. E às vezes a gente fica preocupada, que roupa que eu vou pôr? A gente tem um monte de roupa. Não acumule coisas no seu guarda-roupa. Teve uma pessoa que falou assim para mim, teve um dia que eu tinha um quarto grande que era meu closet. E eu passei por uma situação e tive que morar numa casa muito pequenininha. E aí eu tinha um guarda-roupa com uma porta só que era minha. Ela falou assim, o que eu vou fazer com tudo? Eu tinha vários sapatos. E só cabia assim 5 ou 6 pares e não sei quantas blusas e tal, assim, para ficar, né? Aí o que ela fez, ela falou assim, bom, vou dar tudo embora. E deu. E ela percebeu que ela conseguia viver normalmente com aquelas roupas. Aí então o que ela fez? Já há muito tempo que ela me contou isso. E eu costumo fazer, de lá para cá eu costumo fazer isso. Eu não acumulei mais coisas assim. Se eu ganho um sapato, ou se eu compro um sapato novo, eu vou lá na minha coisa e pego um velho, um que eu já usei, um não velho, porque às vezes nem dá tempo de ficar velho. Alguns a gente gasta mais, né? Aquele sapatinho que sai correndo atrás da gente, né? Que faz. Mas eu pego e dou para alguém. Se eu ganho uma blusa, eu pego. Até alguns presentes que eu ganhei aqui no dia do meu aniversário, ganhei algumas bijuterias. Não sei, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei algumas antigas e dei para alguém. Por que a gente fica acumulando um monte de coisa? Às vezes a gente fala assim, pô, você só tem 2 pés, para que você tem tanto sapato, né? A gente usa só um por vez. Não estou falando assim que eu não sou uma pessoa que eu gosto de me arrumar, claro, mas eu nunca mais acumulei. Eu também já tive um quarto que era um closet. A gente entrava dentro. Então a gente tem que aprender a doar tudo aquilo que deu. Gente, é 7h30 mesmo? Nossa. Então. 35. Esse capítulo 6 é algo que Deus deixou para a gente pensar na nossa vida. E aí a gente tem que aprender a confiar. E é isso que eu quero orar com vocês. Às vezes você não conseguiu ainda ter essa confiança, mas hoje vamos pedir para que Deus fale no nosso coração exatamente. Feche seus olhos. Senhor, eu quero me unir com as minhas irmãs, os meus irmãos aqui nesta noite e te pedir, ó Deus, que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em oração, nas obras da justiça, de esmolas, de doação, de jejum, porque o Senhor disse que nós iríamos receber as demais coisas se nós buscássemos primeiro o reino de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos aqui nesta tarde, noite, possam crer nessa palavra, confiar que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor vai prover as nossas necessidades. Não as nossas vaidades, mas as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos hoje saiam daqui com essa certeza de que o Senhor tem muito para nos dar. Tanto que o Senhor já deu o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos uma vida e vida com Deus. Pai, que cada um aqui possa fazer essa oração de pedir, Senhor, não me deixe andar ansioso por nada, porque eu sei que o Senhor fará infinitamente mais do que possamos pedir e pensar, segundo o poder que opera em nossas vidas, que é o poder do nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos e fazemos isso em nome do teu Filho. Amém.